Boa noite. Muito importante este momento de podermos novamente compartilhar as informações dos estudos da doutrina espírita. Antes de iniciar a nossa exposição dessa noite, nós temos aqui um cartaz do CIMESP, o 20º CIMESP, que é o Simpósio e Seminários Espíritas de Pernambuco, que esse ano tem a sua apresentação da 20ª versão, inclusive com ingressos à venda aqui na AME. Esse evento será no dia 31 de julho a 2 de agosto e se realiza no Centro de Convenções Teatro Guararapes, em Recife, em Olinda, Recife. Vai haver, já tem os seguintes palestrantes confirmados: Alberto Almeida, Ana Tereza Camasmi, André Trigueiro, Clóvis Nunes, Denise Lino, Elias Inácio, Ossandro Klingen, Rodrigo Salles, Tiago Brito. Esse evento, meus amigos, ele dá assim, as condições para o Grupo Espírita Seara de Deus elaborar as chamadas pomadas do Povo Pedro, e que é feito assim uma distribuição em todo o Nordeste, inclusive aqui em Caruaru, em diversas instituições espíritas. Então, aqueles que puderem ir, antecipem os ingressos. Está no valor de R$ 160 e se encontra, como eu havia falado, disponível aí na Secretaria da AME. Então, hoje nós iremos dar prosseguimento às abordagens do livro Ação e Reação. E antes de entrarmos exatamente no nosso tema, nós trouxemos aqui uma passagem do livro Vinha de Luz, capítulo 5, onde nós colocamos em destaque uma citação do Espírito Emmanuel, quando ele nos diz assim: todo discípulo do Evangelho precisará coragem para atacar os serviços de redenção de si mesmo. Então, nós vamos fazer aqui algumas observações para introduzir o nosso tema, analisando esse conteúdo que Emmanuel nos traz. Emmanuel coloca em frases simples conteúdos profundos que é preciso meditar e refletir. A mensagem se dirige para todos nós espíritas, sobretudo. Mas Emmanuel inicia dizendo assim: olha, todo discípulo do Evangelho, porque se nós ainda não somos, através da doutrina espírita, nós somos convidados a ser. Por isso ele prossegue dizendo que aqueles que se percebem num despertar de compromisso em relação ao Evangelho de Jesus, precisará coragem. Incrível, né? É preciso coragem, mas para quê? Para atacar os serviços de redenção. Redenção é de libertação. Então, precisará de coragem. E por quê? Porque os serviços de redenção que precisamos efetivar, eles vão de encontro, eles combatem o homem velho que trazemos do nosso passado reencarnatório, aonde o egoísmo, o orgulho, a vaidade e os seus condescendentes, aonde se estabelecem vícios, desequilíbrios morais e outros, deixaram marcas profundas no nosso psiquismo.
E para que de fato a gente se liberte delas, é preciso coragem, vontade, determinação e coragem. Porque significará, sobretudo, uma mudança profunda de muitas coisas que demos valor, gastamos tempo e energia e que agora precisamos nos libertar delas. Então, Emmanuel, chamando a nossa atenção para isso, diz assim: atacar os serviços. Atacar no sentido de realmente partir com coragem. Quais são esses serviços? A mudança de perspectiva de como observamos o mundo. A verdadeira natureza nossa, que é espiritual, e que precisa agora estabelecer hábitos novos, estabelecidos na caridade, na solidariedade, na indulgência, na humildade, na vivência do bem. Uma série de conquistas, de virtudes, que vão de encontro àquilo que nós acreditávamos ser importante e que está ligado ao egoísmo e ao orgulho. E por isso, finalizando aqui o conteúdo que Emmanuel nos traz, quando ele diz da redenção de nós mesmos, da nossa efetiva libertação. Porque aquilo, os valores que estão ligados à matéria, às frequências densas, às vibrações pesadas, prendem o nosso espírito. Quer estejamos no corpo ou fora dele. Porque em torno de nós é uma imensidão de espíritos que, mesmo não estando mais na vestimenta física, sentem-se profundamente presos a ela. Cada vez que nós, por exemplo, e isso acontece agora em que estamos aqui reunidos nessa reunião na AME, entramos no centro espírita, todos participam, de forma direta e indireta, porque pelos vínculos espirituais que trazemos, o ambiente antecipadamente preparado pela espiritualidade efetiva trabalhos de vibrações, de fluidos que são imperceptíveis à nossa visão, mas aonde há socorros espirituais, há atividades onde nós, mesmo sem o perceber, cedemos magnetismo, cedemos energias, e por isso todos participam. E isso, de certo modo, é para ser visto por nós como um serviço. Nós estamos em atividade. Como Emmanuel cita, né? Atacar os serviços de redenção, de libertação. Estamos fazendo isso agora. Não obstante, é preciso sempre estar reiterando a atividade, porque durante muitas encarnações nós estivemos vinculados aos valores da matéria. O apóstolo Paulo chama de valores da morte, da inconsciência. E agora estamos acordando espiritualmente. Estamos nos libertando. Então, o capítulo 6 do livro Ação e Reação tem o título Nos Círculos da Oração. E começa dizendo a nós a seguinte frase: o serviço da prece em conjunto na Mansão da Paz, essa obra, como já comentamos aqui oportunamente, retrata as atividades que se dão
numa instituição chamada Mansão Paz. Essa Mansão Paz é uma instituição de socorro, de amparo espiritual, de instrução. É uma instituição que podemos deduzir muito grande, aonde também eram objeto de treinamento e de aprimoramento para médicos, enfermeiros, sacerdotes. Havia um conjunto de atribuições aí nessa instituição, onde também eles socorriam espíritos que se encontravam em lugares de trevas, nos umbrais da vida espiritual. Dentro das possibilidades eram conduzidos até a instituição para serem ajudados e se prepararem para possíveis reencarnações vindouras que iriam se incumbir. Então, no início desse capítulo, diz assim: o serviço da prece em conjunto era realizado 2 vezes por semana, na Mansão Paz, em local próprio. Então, vamos analisar a primeira frase, o serviço da prece. Ora, a prece, a vivência da oração, quer seja ela intercessória, e aqui nós lembramos que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, o último capítulo do livro, se intitula Coletânea de Preces. Muitas vezes a pessoa vai ler o Evangelho segundo o Espiritismo e depois do capítulo 27, Pedi e obtereis, que também está vinculado aos esclarecimentos sobre a prece. E aí se depara com coletânea de preces. Bom, eu não preciso, eu sei fazer minha prece sozinha, esse capítulo tem utilidade. É um erro. Porque o capítulo 28, que é o maior capítulo do livro, aborda de forma de prefácios, sínteses de todos os assuntos que foram tratados no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o capítulo Coletânea de Preces, capítulo 28, é muito importante. Antes de cada prece tem um prefácio, onde é relatado o conteúdo sobre o tema daquela prece. Aí vai ter prece coletiva, prece pelos espíritos obsessores, prece pelo obsidiado, prece pelo anjo da guarda, prece que devemos fazer antes de dormir. Então, há uma variedade grande, e todas elas antecedidas de um prefácio. Então, ali nós vamos ter uma ideia desse serviço da prece. Porque nós devemos isso, meus amigos. Reiteradas vezes nos Evangelhos foi destacado por Jesus, onde ele mesmo exemplificou essa busca de comunhão com Deus através da oração. E nos livros de André Luiz, desde o livro Nosso Lar, as demais obras, todas elas têm várias passagens sobre a prece. E retratando modelos profundos de preces realizadas por benfeitores espirituais. Nesse livro que estamos tratando, Ação e Reação, no capítulo 6, vai ter a prece realizada por Druso, que era o diretor daquela instituição. E ele faz uma prece de tal conteúdo que envolve André Luiz, Hilário,
cilas que lá estavam, a ponto de deixá-los sensibilizados a chorar. Então, o serviço da prece é um serviço que todos nós somos convidados a realizar. Até que ponto nós destacamos no nosso dia um horário para fazer oração pelos entes queridos desencarnados, que independente da situação espiritual que estejam e que muitas vezes poderá ser até melhor do que a nossa, a prece dirigida a eles representará, no mínimo, uma lembrança felicitadora, benéfica, e para muitos que ainda passam por situações de dificuldades, de aprendizagem no plano espiritual, recebe o benefício da nossa oração. Então, lá em Coletânea de Preces, capítulo 28, nós iremos ver modelos de preces para entes queridos desencarnados. Podemos fazer também por pessoas queridas nossas, independente de laços consanguíneos, e que podem receber o benefício da prece. E o mais importante é que quando fazemos a prece com sentimento, com o pensamento desejoso de fato de beneficiar aquele a quem nós nos dirigimos, nós também somos beneficiados. Porque a prece ela vai estabelecer uma comunhão entre nós e a divindade, ou entre nós e os espíritos benfeitores, que faculta níveis de sensações, de percepções agradáveis em cada um de nós. Então, sem dúvida nenhuma, o espírita tem todos os motivos para efetivar esse serviço de prece. No capítulo 28, aliás, no capítulo 6 que nós estamos abordando, do livro Ação e Reação, André Luiz vai narrar que em torno de uma mesa havia a presença de 10 espíritos participantes ali na Mansão da Paz, da realização desse serviço de prece, que naquela circunstância objetivava propiciar a comunicação de espíritos elevados que trariam orientações, instruções para o dirigente daquela instituição, o druso. Então, naquele momento de comunhão, aquelas pessoas, mesmo desencarnadas, efetivariam uma doação de fluidos perispirituais que facultariam a semelhança do que entre nós encarnados se dá quando, em reuniões mediúnicas, um conjunto de fluidos e de magnetismo associado a ectoplasma pode possibilitar a materialização de um espírito. No plano espiritual isso também acontece. A mediunidade lá existe, como existe entre nós. Lá na Mansão da Paz era para que espíritos elevados viessem trazer orientações para o dirigente daquela instituição. E André Luiz conta que, após a prece de druso, se manifesta um espírito chamado Sâncio. Esse espírito Sâncio fazia parte de atividades como ministro da regeneração em nosso lar. Então, em nosso lar, que é uma obra importante para todos nós conhecermos, além do filme, onde tem os ministérios, um daqueles ministros vem se manifestar depois da prece
ali na Mansão Paz e pede para que o Druso traga 22 anotações que haviam de questões espirituais para que fossem dadas determinadas diretrizes. E aqui há um ponto importante para que nós contextualizemos. A prece conjunta, a prece coletiva, como era essa que se dava lá na Mansão Paz, ela é muito motivada à prática entre nós espíritas. Tem muitas instituições espíritas que fazem um trabalho chamado de reunião de vibração, aonde as pessoas espíritas se congregam para, em conjunto, fazerem orações coletivas em benefício de pessoas, de instituições, de ajudas espirituais. Nós tivemos um incremento muito grande disso, por exemplo, durante a pandemia. A pandemia, alguns anos atrás, possibilitou que, através das redes sociais, muitos grupos de pessoas se reunissem em preces coletivas, a benefício de parentes, de conhecidos, que tinham sido internados, muitas vezes em estados graves. E essas preces tiveram muito resultado. Nós participamos de algumas delas. Mas aqui no caso, o objetivo maior era a vinda desse mensageiro. Na Bíblia, no livro Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, é feita uma referência a essa atividade da prece coletiva. O que é que tinha acontecido? Herodes já tinha sido mandante da morte do apóstolo Tiago, irmão de João. E agora tinha mandado prender a Pedro. Pedro foi recolhido à prisão. Isso está relatado no capítulo 12 do livro Atos. E a comunidade na qual Pedro era o coordenador se reuniu na casa de Maria em prece coletiva pela libertação de Pedro. E vejam, essa reunião entre eles foi de forma tão veemente em busca de que Pedro fosse socorrido, ajudado, porque temiam a morte do próprio apóstolo, como houvera ocorrido já. E o que se passa? Pedro estava não só preso na cadeia, estava também acorrentado, para que não houvesse possibilidade nenhuma de fuga. E já estava marcado para que no dia seguinte o caso dele fosse efetivamente julgado, com a possível condenação injusta à morte do apóstolo. Mas na noite que antecedeu, o grupo manteve-se em oração. E aí, meus amigos, um anjo, que no entendimento espírita é um espírito elevado, com missão aqui na terra, se materializa na prisão. Mas esse anjo certamente não estava sozinho, porque o que se passa na prisão é muito relevante. Primeiro, Pedro não tem nem ideia se ele está tendo uma visão, se ele está acordado ou aquilo é uma visão. Mas um anjo chega junto de Pedro e acorda ele e diz, e solta logo aquelas correntes que prendiam Pedro e diz, te arruma depressa. Pedro se arruma
Os soldados estão adormecidos, certamente através de fluidos magnéticos provocadores de sono, aqueles espíritos junto àquele anjo que veio soltar Pedro, utilizou-se desses recursos. As grades da prisão abertas, e Pedro sai da prisão, um tanto quanto sem nem entender o que é que estava vendo. Mas depois que sai à rua, que Pedro está liberto, o anjo vai embora e Pedro percebe que foi alvo de uma intervenção divina. Então Pedro depois vai até a casa de Maria, bate na porta, que nem acreditam. Quando Pedro chama alguém, atende e diz: mas é Pedro. E de fato, essa ocorrência registrada lá em Atos é o resultado de uma prece coletiva feita na casa de Maria para que Pedro fosse liberto. E um espírito se materializou. Foi um fenômeno de efeitos físicos. Aqui no livro Ação e Reação, o fenômeno se dá com uma espécie de tela imensa, que o livro diz de 5 metros quadrados. Agora imaginem, essa obra foi escrita nos anos 50. Hoje nós temos essas telas de LCD, de LED, imensas. Mas a gente está falando dos anos 50. E o livro já retrata aqui, no plano espiritual, isso já havia. Uma espécie de nuvem branca vai se condensando. Aqueles que estavam em prece são orientados para sustentar-se em pensamentos elevados e nobres, porque o poder de condensação ali, sobretudo, era proveniente das energias mentais. Por isso, é sempre sugerido para nós que antes de entrarmos no serviço de prece, a importância de uma leitura, de uma mensagem que faça com que o nosso pensamento se concentre nos objetivos da oração, que não se disperse com algum tipo de preocupação de alguma coisa. Isso também é muito importante nas próprias reuniões espíritas. Mesmo em reuniões públicas como nós estamos aqui, quanto mais a gente conseguir evitar que o pensamento nosso se disperse, melhores possibilidades a gente estará oferecendo de serviço e de vibrações que sejam emanadas pelo nosso psiquismo. Então lá eles estavam concentrados, o ministro pede as fichas e entre aquelas fichas tinha de Antônio Olímpio. Antônio Olímpio, nós já falamos um pouco sobre ele algumas reuniões atrás. Antônio Olímpio, André é esclarecido por Silas, de que esse espírito que tem esse nome estava sendo socorrido na mansão Paz. E era um espírito que vinha com muitos problemas. Sobretudo devido à última encarnação dele. E na última encarnação, o Antônio Olímpio foi o responsável pela morte. Ele matou 2 irmãos por questões de terras de um sítio. Ele e os 2 irmãos eram herdeiros de uma propriedade imensa, só que o Antônio Olímpio era quem cuidava dessa parte da propriedade. Os 2 irmãos vieram de fora, mas a propriedade teria que ser dividida para os 3. Mas aí o Antônio Olímpio disse: não, aqui é um trabalho meu, a propriedade é minha, aí o que é que ocorre? Ele vai alimentar pensamentos para ser o herdeiro único e matar os 2 irmãos. O que de fato ele faz,
levando os dois irmãos a um excesso de bebida alcoólica, induzindo eles a um passeio de barco numa área profunda do rio, onde ele sabia que os irmãos não sabiam nadar. E dá um jeito de virar o barco, os dois irmãos morrem afogados. Perdem o corpo físico, mas continuam vivos espiritualmente. E no plano espiritual, esses dois irmãos alimentam o maior ódio contra o Antônio Olímpio, que levam a processos obsessivos graves. A princípio do Antônio Olímpio, mas depois também da esposa que houvera ficado viúva. Aliás, antes da desencarnação do Antônio Olímpio, a esposa é induzida por processos obsessivos por esses antigos irmãos, agora desencarnados, e que levam a ela a um processo de depressão e posteriormente de morte. Ora, Antônio Olímpio deixara um herdeiro, um filho, chamado Luís. Esse filho agora era o dono da propriedade e era alvo do processo obsessivo também dos antigos tios. Bom, a situação bem complicada. Sâncio analisa e diz, olha, a solução não é fácil. Primeiro, Antônio Olímpio não tinha amigos, não tinha pessoas que ele tivesse ajudado ou beneficiado. Antônio Olímpio teve uma vida de profundo egoísmo. Não obstante, viveu exclusivamente para a esposa e o filho. O filho ainda estava encarnado. A esposa estava no plano espiritual, que se chamava Alzira. E aí Sâncio diz, olha, a solução dessa situação toda pode começar com Alzira. E aí Sâncio entra em prece, e depois de algum tempo, quem vai aparecer ali entre eles é Alzira. E Alzira era um espírito de certa elevação. Primeiro, ela de maneira nenhuma alimentou ódio ou ressentimento. Ela compreendeu com humildade a situação do plano espiritual e quando aparece ali entre os espíritos diz, olha, Antônio Olímpio pode ter sido um carrasco dos seus irmãos, mas foi um esposo dedicado a mim e a meu filho. Eu devo a ele não só gratidão pelo que ele fez, mas amor e ternura. O que eu puder fazer para ajudá-lo, eu farei. E aí o Sâncio diz, bem, a solução possível que é tratada ali é o socorro que já estava havendo a Antônio Olímpio, para possibilitar que ele reencarnasse. Ele iria reencarnar como filho daquele que tivera sido seu filho e que ainda estava encarnado. E a situação seria como? Teriam que ajudar aqueles dois espíritos obsessores, antigos irmãos do Antônio Olímpio, para, depois de socorridos, virem a ser filhos do Antônio Olímpio, que teria como esposa Alzira. Alzira novamente iria reencarnar. Ela se propunha isso. Ela reencarnaria alguns anos depois do Antônio Olímpio, casaria com ele e receberia como filhos os dois antigos irmãos que tinham sido vítimas e mortos pelo próprio Antônio Olímpio. André diz, depois de ter
entendido como é que aquele trabalho ia ser realizado, como a justiça de Deus funciona com misericórdia, com amor e ao mesmo tempo justiça. Porque veja, Antônio Olímpio houvera tirado o corpo físico dos dois irmãos. Agora ele iria devolver o corpo físico através da reencarnação desses dois antigos irmãos, agora como filhos, que iriam herdar tudo aquilo que ele tentou tirar dos irmãos na vida anterior. Essa era a programação que estava sendo efetivada e que mais adiante esse livro vai entrar nos detalhes de como vai se dar o socorro, a ajuda a esses dois obsessores, porque, vejam só, esses que iriam ser filhos estavam agora no plano espiritual obsidiando até o sobrinho, porque para eles a propriedade era para ser deles, foi roubada, mesmo levando em conta que eles não eram mais espíritos encarnados. Mas aí, meus amigos, olha, para a grande maioria dos espíritos que vivem ao redor da Terra, eles acham que estão vivinhos como nós aqui, num corpo denso. Estão num corpo espiritual. Mas eles acham que a vida houve alguma coisa esquisita. Não entendem muito bem o que houve, mas acham que ainda são donos daquilo que antigamente possuíam. E por isso, como todos nós sabemos, aquela antiga história de casas mal assombradas, de antigos proprietários que não estão mais no plano físico, mas que não quer largar a propriedade que tinham antes. E que aí em diante é um problema para ser superado. Mas aí vejam, um fato interessante. Primeiro, esse trabalho efetivo que a oração coletiva faz, tanto no plano espiritual como no plano material entre nós. E há poderes na prece, por exemplo, lembrando aqui, Eurípides Barçanufo, que completou aniversário aí no dia 1º de maio. Ele houvera reencarnado no Brasil no dia 1º de maio de 1880. Então, Eurípides Barçanufo, que desencarnou em 1918, durante a chamada gripe espanhola, ele efetuava um trabalho de evangelho e de prece na escola Allan Kardec, que ainda existe até hoje, e que, segundo as biografias que tratam da vida de Eurípides, quando ele fazia a prece lá no colégio Allan Kardec, a prece era ouvida em toda a cidade, por um fruto de efeito magnético espiritual. Eurípides, que tinha uma diversidade de mediunidades grande, inclusive bicorporeidade, de poder se apresentar em 2 lugares ao mesmo tempo. E tem essa marca da prece, um efeito imenso. Hoje, nos dias que estamos vivendo, a cidade de Sacramento, que tem uma população, diríamos assim, semelhante a São Caetano, a uma cidade dessa do interior de Porto Médio, em cada uma das residências, segundo relatos quando eu estive lá, tem um retrato de Eurípides Barçanufo, pela quantidade de pessoas que foram curadas por ele.
beneficiadas naquela cidade e que deixaram, através dos familiares, uma herança de reconhecimento e gratidão que ainda perdura nos dias de hoje. Mas se a gente fala de Eurípides, a gente não pode esquecer, claro, amanhã é aniversário de 5 de maio, de Valdo Pereira Franco, que esse ano estaria completando 98 anos de idade. Ele nasceu em 5 de maio de 1927. Então seria 99, né? Ele é de 27. 99 anos. E como para nós espíritas a individualidade continua, mesmo que no plano espiritual, dependendo do nível em que o espírito esteja, ele adequa a sua vestimenta perispirítica à apresentação que lhe parece mais importante ou característica. Os aniversários continuam. Então, Divaldo Pereira Franco, considerado por Chico Xavier como sendo o trator de Deus, deixou aí uma marca de livros e de obras que nós precisamos muito conhecer. E nessa referência da prece, eu vou deixar uma sugestão de um livro de Divaldo. Eurípides Barçanufo não deixou obra mediúnica psicografada, aliás, aonde ele tenha sido psicógrafo, porque o trabalho dele foi mais na área de curas, de mediunidade, de socorro espiritual, de desobsessão, mas não de ter deixado obras psicografadas. Divaldo Franco, como vocês sabem, deixou um lastro de praticamente 300 livros psicografados, ou próximo disso. E uma das obras que eu quero lembrar aqui, que trata da prece, eu vou deixar como referência, é o livro Nas Fronteiras da Loucura. Esse livro aborda o Carnaval no Rio de Janeiro. E é um livro que a leitura prende a primeira à última página. Mas veja, no começo da obra, logo nos primeiros capítulos, é retratado uma prece intercessória de uma mãe cuja filha estava internada naquela época no hospital de tratamento psiquiátrico. Aquela mãe não era espírita, mas tinha tomado conhecimento, assistindo a algumas palestras espíritas, do grande socorro espiritual que é realizado há muito tempo por Adolfo Bezerra de Menezes. E ela faz uma prece sentida a ele. E lembrando de que ele tinha sido pai, então ele sabia o que ela estava sofrendo como mãe. E de que ela pedia a sua intervenção para o socorro da sua filha. E aquela prece, de fato, alcançou no plano espiritual determinada localidade onde Bezerra de Menezes, junto a outros espíritos, inclusive o Manuel Filomeno de Miranda, estavam, e ali vai se dar início a todo um socorro espiritual que a princípio começa por essa jovem que estava internada. A causa da internação dela, apenas para dar um enfoque de motivação à leitura do livro, era
uma jovem recém-casada que desde o início do casamento deixou bem certo com o esposo de que não queria ter filhos. O esposo desejava muito ter filhos, mas ela não queria. E nesse meio termo ela chega a engravidar. Mas ela não diz ao esposo que estava grávida. E quando percebe que era gravidez e estava adiantando, ela recorre a um aborto intencional. E esse aborto é provocativo de um ódio e de uma vingança por parte daquele espírito que iria ser seu filho e que tinha compromissos graves com ela em vidas anteriores, aonde ele já houvera sido muito prejudicado por ela, mas que queria aquela oportunidade de redenção, de libertação do passado. Mas ela não abre mãos e comete o aborto. E a partir daí se inicia um processo obsessivo, onde ela não conseguia mais dormir direito, onde depois tinha sonhos sendo perseguidos ou pesadelos. E daí em diante veio desequilíbrios mentais e já estava internada com indícios de um quadro esquizofrênico. E por trás dessa questão espiritual que iria ser e é abordada durante o livro. Então, ainda em relação ao nosso tema, as obras de André Luiz motivam muito o uso da prece. No livro Os Mensageiros, há uma prece linda, que vale comprar o livro. É a prece de Ismália. É um capítulo só sobre a prece de Ismália. No livro Libertação, tem a prece de Gúbio. A prece de Gúbio, que está retratada lá no livro Libertação, vale a pena ler o livro. No livro Entre a Terra e o Céu, tem a prece de Evelina. Evelina faz uma prece chamada prece refratária, onde ela pede socorro à sua mãe, que houvera recentemente voltada ao plano espiritual, pelos processos de doenças, de problemas que estava havendo na casa, sem ela saber que era a mãe a causadora dos problemas. Mas a prece que ela faz pela mãe é reflatada, é desviada e vai para um grupo de espíritos associados aos trabalhos de nosso lar. E Evelina vai ser atendida àquela prece, e aí a obra vai iniciar todo um trabalho de elucidação do efeito inicial dessa oração. Então, meus amigos, eu deixo aí essas sugestões para esse assunto tão importante a todos nós, porque, entre outros aspectos, não podemos deixar de lembrar que a prece se vincula muito a estarmos trabalhando o perdão. Na oração modelo deixada por Jesus, quando nós somos convidados a perdoar os nossos devedores, assim como nós queremos que Deus nos perdoe, aí logo nós percebemos que há uma condição que sem a qual nós não conseguimos uma comunhão profunda com Deus através da oração, que é o perdão. A vivência do perdão, tal como Jesus colocou no Sermão do Monte, é imprescindível. Orar pelos que nos perseguem,
Bendizei os que nos maldizem, amar os inimigos. Vai retratar para nós o Evangelho segundo o Espiritismo. Deixamos então votos de muita paz, que Jesus, que os amigos espirituais nos acompanhem e voltem aos nossos lares. Assim seja.